Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Uma alegria estarmos essa noite reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor José Luiz, da sua família. Tivemos alguns contratempos para chegar aqui. Obrigado, irmão. E uma das coisas, a voz agora à tarde, né? Dia sem problemas. E aí já agora à tarde ficamos assim praticamente sem voz. Mas nós cremos que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E certamente Ele tem algo a nos falar também nessa noite através da sua palavra. Devendo aqui uma visita já faz tempo, né? Mas o Senhor é bom e sempre tem um tempo especial para estarmos juntos. Louvo a Deus pela igreja. Quem não conhece a Agropol, quando entra aqui e se aproxima da igreja, fica assim assustado, né? Pensa, o que está acontecendo ali? Será que tem alguma reunião de algum político? Porque nessa época, para a gente ver juntar muita gente em algum povoado, deve ter uma reunião de político, né? Mas quando a gente se aproxima, que vê aqui a igreja, é motivo de glorificar ao Senhor por aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar, através da vida de cada um de vocês, através da vida do pastor José Luiz e da sua família, daquilo que Deus entregou em suas mãos. Meus amados, eu queria nessa noite conversar um pouquinho com vocês sobre essa proposta de família e essa proposta de restauração. O que é que nós entendemos quando falamos de restaurar alguma coisa? Qual é a ideia que você tem? Você quer perguntar para a pessoa que está do seu lado aí? O que é restaurar? A proposta de hoje é restauração na família. O que é restaurar? Quando falamos sobre restauração, logo nos vem qual ideia? Estive dando uma olhada no conceito, né? No significado que o dicionário dá para essa palavra, e é interessante, um significado bem simples, entre outros, é lógico que tem, mas uma das definições de restauração é conserto de coisa desgastada pelo uso. Restaurar é consertar algo que, por conta do uso, se desgastou. E isso nos leva a pensar que todo relacionamento precisa de algo que às vezes nós esquecemos. Tudo que você usa na sua casa precisa de quê? Manutenção. Os ventiladores que estão funcionando aqui, eles funcionam e esquece, né? Mas de repente algum para. E aí quando para, a gente lembra que ele está precisando de manutenção. Algumas coisas que têm um valor, né, monetário maior, a gente cuida em fazer manutenções preventivas, para que a gente não tenha problema de parar. Um carro, por exemplo, né, você faz as manutenções. Uma moto, você faz as manutenções de forma preventiva, para que aquilo não pare. E aí, coisas menores, a gente às vezes vai esquecendo, porque o valor daquilo não é tão grande. Se parar e não tiver mais conserto, a gente vai lá e
troca, compra outro. Mas quando pensamos em relacionamento, quando pensamos em relacionamento familiar, pensamos em família, aí é preciso a gente ponderar algumas coisas, porque não pode parar. E se parar, se der algum problema sério, você não pode simplesmente ir ali e trocar, como a gente faz com alguma coisa, com algum objeto, né? E é por isso que nós precisamos da graça de Deus para continuarmos no propósito de Deus para as nossas famílias. Eu queria ler com vocês um texto da Bíblia Sagrada, bem conhecido, que se encontra em Eclesiastes 4, o verso de número 12. Eclesiastes 4, o verso 12, traz para nós uma orientação. Diz assim o texto. Vamos ler a partir do verso 10, do verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Podem sentar. Quando pensamos em família, e dentro dessa proposta de restauração, nós precisamos pensar sobre a nossa família. Tem alguma família que está completa aqui essa noite? Se tiver, está completa a família? Pronto. Como é que está lá essa família? Como é que estão as famílias que se reúnem aqui na igreja? Como família de Deus, como nós estamos? Como está o nosso relacionamento? O escritor aqui de Eclesiastes, ele, no capítulo 4, ele fala sobre os males e sobre as tribulações da vida, sobre coisas que todos nós estamos sujeitos a passar. Quando a Bíblia fala de edificação, um dos textos que nós nos lembramos logo é o que Jesus fala em Mateus sobre a casa que nós estamos edificando. E ele diz que tem 2 tipos de pessoas que edificam. Tem aqueles que edificam sobre um fundamento sólido e tem aqueles que procuram edificar sem se importarem com a solidez do terreno onde estão construindo, onde estão edificando a casa. E aí, quando Jesus fala sobre o que vem sobre esta casa, ele diz que as coisas que acontecem, que vêm contra a casa que está edificada sobre a rocha, são as mesmas que vêm sobre a casa que está edificada sobre a areia. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas e precisamos compreender que para a nossa família estar de pé, para que como família nós possamos alcançar aquilo que Deus propôs para nós, são necessárias manutenções, ou por que não dizer que é necessário uma manutenção periódica desse relacionamento conjugal entre o esposo e a esposa,
relacionamento familiar, falando desse relacionamento entre pais e filhos, né? Todos aqueles que fazem parte do contexto familiar. E aí, o escritor de Eclesiastes, ele chama a atenção para essa questão de nós não andarmos sozinhos. A manutenção da nossa casa, da nossa família, ela depende de algumas atitudes nossas. Ela depende de algumas decisões que nós tomamos, porque Deus, ele estabeleceu princípios para a família. Lá no início, quando Deus fala e quando ele forma o homem e a mulher, e ele fala sobre a família, quando ele institui a família como essa instituição primária para a raça humana, ele vai dizer que o homem, ele deve deixar o seu pai e a sua mãe, se unir à sua esposa, para que os dois se tornem uma só carne. A palavra de Deus aí fala daquilo que nós fomos chamados para sermos e para exercermos no nosso contexto familiar. A Bíblia não diz que Deus chama a mulher para deixar a sua casa. Ela diz que Deus chama o homem para deixar e se unir à sua esposa. E aí Deus já está falando desses papéis que nós temos e dessas responsabilidades que precisamos compreender que Deus nos entregou no contexto da nossa família. O homem deixa de ser liderado para liderar a sua família. E aí vai falar sobre o papel do homem como o líder da sua família, como o sacerdote do seu lar. Nós precisamos compreender que Deus estabeleceu princípios. Há uma expressão aqui no verso 12, a última parte do verso 12, que fala do cordão de 3 dobras. E é interessante, amados, nós pensarmos como a Bíblia fala do número 3. Às vezes a gente pensa no relacionamento a 2 e muitas vezes descartamos o 3 no relacionamento. Mas a Bíblia chama a atenção para essa corda, para esse cordão de 3 dobras. E eu queria mencionar algumas vezes que o 3 aparece aqui na Bíblia, para que a gente possa caminhar um pouquinho dentro dessa proposta de restauração na família, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui no verso 12 do capítulo 4 de Eclesiastes. Lá na crucificação de Jesus, nós encontramos quantas cruzes? Quantas? 3. Quantos? 3 cruzes lá. Quantos dias Jonas passou no ventre do peixe? Jesus no seio da terra? 3. Quem a Bíblia menciona, ou quantos a Bíblia menciona que eram chamados de colunas da igreja? Você lembra? Pedro, Tiago e João. Quantos? 3. Na criação, em todo o episódio da criação, nós vamos encontrar aí, Gênesis 1, verso 1, verso 21 e verso 27. 3 vezes a Bíblia dizendo Deus criou. A Bíblia fala de um Deus que é trino, da trindade ou triunidade. Em Mateus 26, 44, esse texto vai falar que Jesus orou por 3 vezes. 3 vezes ele ora ali no jardim. Quantos dias Saulo de Tarso passou cego? 3.
Daniel orava quantas vezes por dia? Dê uma batidinha no ombro do irmão que está do seu lado, pergunte: e você? Esse negócio está meio escasso, né? Orar. Daniel orava 3 vezes por dia. O sermão da montanha, ele ocupa quantos capítulos da Bíblia? Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos, né? Quantas, no desfecho dos 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto, quantas investidas ou quantas tentações ali no final Jesus sofre? 3, né? E aí isso é mencionado na carta de João, quando ele fala sobre a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você olhar essas 3 tentações finais ali de Jesus, estão relacionadas a essas 3 áreas de tentação que nós também somos tentados. Pensando nesse texto aqui de Eclesiastes 4:12, quais seriam as 3 cordas, ou esses 3 cordões ou dobras desta corda, que não se arrebenta facilmente em nossa vida? O texto fala dessa corda de 3 dobras, mas nós queremos dar aqui 3 nomes para essas dobras. E esses nomes aqui, amados, que nós vamos pensar um pouquinho sobre eles nessa noite, eles falam exatamente dessa proposta de restauração na nossa família, na nossa casa, no relacionamento que Deus tem nos dado familiar. E a primeira corda que eu queria destacar, ou a primeira dobra que eu penso que é necessário para cada um de nós, pensando nessa proposta de restaurar, olhando para esse conceito de restauração, que é conserto de alguma coisa desgastada pelo uso. E aí nós precisamos ser sinceros para pensar que muitas coisas nos nossos relacionamentos, elas vão se desgastando pelo uso. Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Mais de 10 anos, eu também tenho. E eu vou perguntar para as irmãs, porque os homens vão ter dificuldade de responder. Mudou alguma coisa no relacionamento do esposo nesses 10 anos? Na forma de tratar você? Mudou? Mudou para melhor? Mudou para melhor, pois esse homem vai subir direto para o céu. Está de parabéns, meu irmão. Porque geralmente não é isso que acontece, né? Quando namorava, a gente tinha um tratamento. E aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com o outro. A proposta de Deus é o quê? É melhorar. Aquilo que é bom ficar melhor. Mas na prática, o que é que nós temos visto nas famílias? O desgaste. Vemos coisas se perderem durante o tempo de relacionamento. E aí, quando isso acontece, nós precisamos lembrar que a proposta de Deus não é essa, de que aquilo que havia de bom viesse se perder com o uso, se desgastar, se extraviar, né? Ficar em desuso, e aí logo procurarmos buscar a manutenção desse relacionamento, a manutenção ou a restauração na nossa família. Nós não podemos caminhar para pior. A proposta de Deus é que nós caminhemos para melhor. E a primeira corda aí, pensando nisso, amados,
é a corda da devoção. Ou a primeira dobra dessa corda é a dobra da devoção. Eu queria perguntar, você não precisa responder, é só para a gente pensar: como está a devoção na sua família? Como está o nosso relacionamento com Deus? A vida devocional do casal, da família, é a principal dobra, tomando como base esse texto aqui de Eclesiastes, quando ele fala sobre esse cordão ou essa corda que tem 3 dobras. Quando a nossa vida devocional é e está forte, as demais coisas também vão bem. Porque uma coisa que nós precisamos compreender, amados, é que tudo na nossa vida tem uma base. E a base é Deus. É o nosso relacionamento com Deus. O irmão leu um texto aqui que a gente chama de o Salmo da Família, que é o Salmo 128. E ele começa falando ou dando a receita para aquilo que os homens buscam o tempo todo e a maioria não encontra, que é a receita da felicidade. O texto diz o quê? Salmo 128, verso 1. Quem lembra aí? Ninguém lembra, meu Pai do céu, não acredito nessa história. O que diz aí o Salmo 128, verso 1? Feliz aquele que teme ao Senhor. O salmista está dando aí a receita da felicidade. Temer a Deus. Temer a Deus. Aquele que teme ao Senhor, ele procura desenvolver esse relacionamento, ou seu relacionamento com Deus. Porque tudo na nossa vida, meus amados, depende desse relacionamento. A devoção é essa força geradora, ou a nossa vida devocional é essa força geradora daquilo que nós precisamos ter e muitas vezes sentimos ausência no nosso relacionamento. Coisas que podem ter se desgastado com o tempo e que agora precisam de restauração. E uma dessas coisas que a vida com Deus, que essa devoção vai trazer, é o amor. A Bíblia falando lá em Apocalipse, a uma igreja, a uma daquelas 7 igrejas que estão ali, a crítica que é feita àquela igreja é que eles haviam abandonado, eles haviam perdido o primeiro amor. Com o tempo, aquilo se perdeu, se desgastou. E o Senhor chama a atenção deles para essa restauração. Ele diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que é interessante nesse texto? A Bíblia não manda voltar à prática do primeiro amor. Manda voltar à prática das primeiras obras. Ok? A gente às vezes aqui na igreja usa muito essa linguagem, né? Quando alguém que aceitou a Cristo, que abraçou a fé, e essa pessoa não tem empecilho para ela, não tem desculpa, tudo que se propõe ou que se precisa fazer, ela está disposta, nós dizemos assim: fulano tal está no primeiro amor. E às vezes a gente que deixou desgastar, que está precisando dessa restauração, a gente diz assim: isso aí vai passar, isso aí passa, ele está no primeiro amor. Mas nós não podemos trazer essa mensagem de conformação,
ou esperar que alguém mude de atitude para pior. Na realidade, nós precisamos compreender que precisamos de restauração naquilo que antes para nós era de uma forma e agora mudou. E não mudou para melhor. Tudo aquilo no nosso relacionamento com Deus ou familiar que muda para pior, precisa de quê? De restauração. E aí, por que ele não diz para a igreja que eles precisavam voltar ao primeiro amor? E sim às primeiras obras. Quando eles abraçaram a fé e passaram a vivenciar o primeiro amor, esse primeiro amor levou eles a praticarem o quê? As primeiras obras. E não havia sol quente, não havia chuva, não havia empecilho, não havia perigo de vida ou de morte, não havia nada que fosse empecilho. Quando esse amor, ele se desgasta, as primeiras obras vão sendo abandonadas. E a gente começa a avaliar os riscos, os perigos, e começamos a fazer concessões daquilo que para nós a gente considera que tem menos impacto, que nós vamos ter menos prejuízo. Como é que nós vamos voltar ao primeiro amor? Iniciando com as primeiras obras. São as atitudes, né? São as atitudes que vão nos levar, as primeiras atitudes, aquilo que nós tínhamos como prioridade no início, que vai nos levar a restaurar no nosso relacionamento com Deus o primeiro amor. Então, amados, o nosso relacionamento com Deus é essa força geradora do amor, do perdão, da estima, da consideração, da renúncia, da boa vontade, da cortesia, das boas maneiras, da delicadeza, do cavalheirismo. O nosso relacionamento com Deus aponta para essas coisas. Muitas famílias estão vivendo o seu deserto, porque não cultivam, ou porque deixaram de cultivar essa vida devocional. E de fato, há poucas coisas que levam a sério. Poucas coisas. Quando nós esfriamos nesse relacionamento com o Senhor, as coisas vão perdendo a importância para nós. Muitas vezes nós até podemos fazer coisas para Deus, mas pela motivação que não é a verdadeira, que não é a correta. E quando isso acontece, nós precisamos, amados, nos lembrar que talvez essa corda da devoção, ela está precisando ser restaurada. Talvez essa dobra, ela está precisando ser, né, restaurada, renovada. A devoção, ela abre canais, ela elimina as arestas, ela elimina aqueles gondó, né? O nosso relacionamento com Deus é como um carpinteiro que traz a plana para tirar as imperfeições de uma madeira e deixar ela certinha e perfeita para o uso. O relacionamento com Deus, ele vai tirar coisas que o nosso relacionamento muitas vezes, por conta do desgaste, vai gerando entre nós. O que seria isso? Rancor, ressentimento. O relacionamento com Deus, ele restaura aquilo que é importante no nosso relacionamento como pessoas ou como família, que é o diálogo.
O relacionamento com Deus, ele dá um novo colorido à vida. Ele derruba os muros de separação. Talvez como um casal aqui, você já tenha ficado chateado com o seu cônjuge. E às vezes a gente não quer fazer as pazes, não. Desgastou o negócio e você quer permanecer chateado. Quando você quer permanecer chateado, você vem para o culto ou fica em casa? Você fica em casa. Independente de ser o esposo com a esposa, ou você com alguém, você fica em casa. Às vezes você desgasta um pouquinho aí, se arranha com algum irmão, fica desconfortável o relacionamento, e aí ao invés de termos essa consciência de que precisa restaurar algo ali, a gente às vezes prefere ficar em casa, nutrindo o ressentimento, nutrindo o rancor, né? A amargura, valorizando às vezes uma palavra que foi infeliz em algum momento, né? Foi pronunciada de forma infeliz para nós por alguém em algum momento. Mas quando o nosso relacionamento com Deus ele está em dias, é diferente. É diferente. É por isso, amados, que é difícil a gente pensar em um cristão que ora e pensar que essa pessoa é uma pessoa rancorosa. É difícil a gente pensar num cristão que ora, numa família que tem relacionamento com Deus, e a gente pensar que essa pessoa gosta de confusão, de briga, porque vai no sentido contrário daquilo que Deus ministra na vida da gente. Como é que está essa cordinha aí na sua família? O que é devoção? Nós falamos aqui que a devoção gera coisas que nós precisamos, que ela nos ajuda, ou que é a principal atitude, né, ação para a manutenção na nossa família, ou da nossa família. Mas o que é devoção? Devoção fala da leitura da palavra. Devoção, meus amados, é exercício da oração. Devoção é conversar com Deus, é louvá-lo, é adorá-lo, é entrar no Santo dos Santos. E às vezes a gente até canta aqui na igreja, né? Que nós estamos e queremos entrar e vamos entrar no Santo dos Santos. Mas quando passa da porta para fora, quando chega em casa, como é isso? Será que está esse mesmo gás? Será que tem esse mesmo óleo? Será que essa mesma graça se manifesta lá? Vocês certamente devem conhecer a história de um presbítero que sempre chegava antes no culto. Ele nunca chegava atrasado no culto, a esposa chegava. Ele nunca chegava com a roupa amassada, sempre bem gomado, alinhado, sapato limpo, mas a esposa vinha às vezes mal penteada, a roupa não vinha assim muito, né, passadinha, e ela sempre chegava atrasada com as crianças. E um dia ela entrou na festa da igreja, trazendo uns sacos com as coisas de casa, e entrou e veio e sentou com as crianças bem na frente do púlpito, na hora do culto. E o pastor se levantou e perguntou: meu Deus, a irmã deve ter ficado louca, o que está acontecendo, né? Meu irmão, que é isso, que é isso? E o esposo dela, que estava no púlpito, ele já estava branco dessa hora, sem um pingo de sangue. E o pastor perguntou o que era. Ela disse: não, pastor, vim morar na igreja. Minha irmã, mas você não pode morar na igreja. Não, mas agora eu vou morar na igreja. E o pastor insistiu com ela e ela explicou por que ela queria morar na igreja. Ela
Ela disse: pastor, porque aqui na igreja meu marido, inquestionável, aqui ele é educado, aqui ele é gentil, aqui ele é, né? E tudo ele era na igreja, mas quando chegava em casa era diferente. Tratava mal a esposa, tratava mal os filhos, e tudo de ruim que você possa imaginar. Porque não é difícil, irmãos. Na igreja não é difícil alguém olhar para nós e dizer assim: essa família está em constante manutenção. É uma família que é restaurada o tempo todo pelo Senhor, que está bem. Aqui nós estamos todos no mesmo nível, né? Mas quando chega em casa, como é? Não tem ninguém aqui assim não, querendo morar na igreja não, né? Aqui não tem esse negócio, né, pastor Zé Luiz? Como é que está a leitura da palavra? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está conversando com Deus? Você está louvando a Deus? Está adorando a Ele? Está entrando no Santo dos Santos? Você está levando os seus fardos a Jesus? Como é que está essa parte aí? Ainda conseguimos nos ajoelhar diante do Senhor? Devoção, amados, é o casal de mãos entrelaçadas, chegando ao trono da graça. Quem é casado aqui? Vou perguntar para os homens que são sacerdotes da casa. Você costuma orar com a sua esposa? Ou sozinho? Nós oramos muitas vezes sozinho, e tem aqueles momentos que é só você e Deus, às vezes nem a esposa, né? Mas, meus amados, devoção é o casal de mãos dadas, é orarmos juntos, é lermos a palavra de Deus juntos, é conversarmos sobre as Escrituras juntos, é pensarmos sobre as coisas que precisam de manutenção no nosso relacionamento, na nossa família, juntos. Eu estava pensando, nem disse para ela ainda, vou aproveitar para dizer aqui publicamente, porque aí eu sei que não vai ter problema, né? Mas eu estava pensando hoje, eu disse: rapaz, agora toda vez que eu for pregar e a proposta for uma mensagem para a família ou para casais, eu vou pregar junto com a minha esposa. Juntos. Isso é importante, amados. E como isso faz diferença? Em muitas casas há muitas coisas. Nós temos guarda-roupa, temos cama, temos geladeira, né? Ventilador, ar-condicionado. Tem gente que tem carro, tem gente que tem moto, tem gente que tem um monte de coisa em casa, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você: tem altar lá? Altar, tem um altarzinho lá? Não é aquele da vida velha que a gente tinha, né? Do costume religioso velho, que a gente tinha um altarzinho com alguém em cima, né? Não, não é esse altar que eu estou falando, não. Mas é aquele altar, né? É aquele monte que não precisa ser um lugar mais alto, mas se torna um monte quando nós nos prostramos, quando nos ajoelhamos, né? Para buscar ao Senhor. Precisamos compreender que a nossa família, para ela ter
ou para estarmos em constante manutenção e experimentarmos a restauração do Senhor que nós precisamos em todos os momentos, é necessário termos em casa um altar. Não precisa você passar às vezes 2, 3, 4, 5 horas orando, não. Mas é importante você ter esse lugar para falar com Deus. Nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos reconhecer, amados, que a gente orava mais. Eu, pelo menos, orava mais um pouquinho. Eu não sei se você melhorou ou piorou, como eu. Mas às vezes a gente passa a ter um monte de coisas para fazer que a gente não tinha antes, e tolamente a gente imagina que nós precisamos de mais tempo para resolver as coisas, e aí menos tempo para falar com Deus. Mas é o contrário. Não lembro se era Martinho Lutero, que quando tinha mais coisas para fazer durante o dia, ele dedicava mais tempo à oração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente passa horas, quando nós não oramos, para resolvermos algumas coisas, e às vezes quando a gente ora, uma palavra você resolve o problema. Às vezes você não abre nem a boca e Deus traz o discernimento a você, quando nós oramos. Então é importante, amados, experimentarmos, termos em evidência essa corda no nosso relacionamento. A restauração na nossa família, ela precisa dessa dobra. É a dobra mais importante desse cordão de 3 dobras. A segunda dobra dessa corda é a comunhão. Como está aí a comunhão? Quando há devoção vertical, haverá comunhão horizontal. Porque é impossível a gente pensar que nós nos relacionamos com Deus sem nos relacionarmos com as pessoas. Às vezes alguém diz que ama a Deus, mas essa pessoa não consegue amar um irmão. E a Bíblia vem trazendo uma palavra contrária sobre isso, dizendo: olha, como é que você pode dizer que ama a Deus que você nunca viu, se você não consegue amar aquele que você vê todo dia, né? Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, né, vertical, haverá comunhão com os irmãos, horizontal. A minha comunhão com Deus me leva a ter comunhão com o meu irmão. É o que João diz na primeira carta, no capítulo 1, no verso 7. Ele diz: se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos o que uns com os outros? Comunhão. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda devoção que isola, meus amados, é utopia perigosa e mística. Quando levanto as minhas mãos ao alto, também eu as estendo ao irmão. É contraditório nós pensarmos que alguém que diz ter comunhão com Deus é uma pessoa que não tem relacionamento com outras pessoas. Quantos irmãos congregam aqui na Agropol? Tem ideia, pastor? Em média 160 pessoas. E é lógico que a igreja aqui, ela tem um programa, tem atividades, tem um calendário de atividades, muitas atividades são feitas. Mas o que é que tem atraído essas pessoas para cá?
além de Deus. Você consegue pensar? Eu penso que é relacionamento. Pense aí. Relacionamento. Quando nós olhamos para a maneira como a igreja da era apostólica vivia, nós vamos identificar isso lá. A Bíblia diz que eles caíram na graça de todo povo. E o Senhor ia acrescentando à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Apesar da igreja pregar, ter uma mensagem de confronto ao pecado, essa igreja era uma igreja que contava com a simpatia das pessoas, porque eles desenvolviam relacionamento. A Bíblia diz que eles viviam como? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, não era assim? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, eles compartilhavam coisas, havia relacionamento entre eles. Você lembra da oração que a gente chama de oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17? Jesus ora pelos seus discípulos. E a oração de Jesus, amados, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade dela ali? Além de que fôssemos guardados do mal, Ele não pediu para que fôssemos tirados do mundo, mas para que fôssemos guardados do mal. E Ele ora pela nossa unidade, para que fôssemos um. E sabe o que Ele diz ali? Ele diz que nós vamos ser identificados como discípulos dEle, quando isso acontecer. Quando o mundo olha para a igreja e ele vê divisões na igreja, ele não nos identifica como discípulos de Jesus. Não. E quando isso acontece, nós precisamos compreender que está faltando manutenção desse relacionamento. Há algo que precisa ser restaurado em nós. Como está a nossa comunhão aí? Está em dias essa dobra da corda, ou precisa restaurar alguma coisa? Falta muita coisa, meus amados, às vezes. Falta comunicação nas famílias. Há muitos muros, paredes, separando cônjuges e filhos. Às vezes nós estamos dormindo na mesma cama, comemos na mesma mesa, assistimos às mesmas programações na TV, andamos no mesmo carro, mas não nos comunicamos. Mais aqui na Agropol, né, Zé Luiz? Como é que está a comunhão? Às vezes a gente, quando pensa em comunhão, a gente pensa em comunhão com os outros, né? Em casa. Eu já fiz viagens que às vezes eu dirijo por horas. Eu, a esposa, os filhos dentro do carro, e eu passo horas às vezes sem dar uma palavra com eles. Pense aí.
O homem, ele tem esse negócio de ficar muito na caixa do nada, né? Ficar calado, né? Às vezes você está dirigindo ali, os pensamentos estão, mas nos esquecemos que nós temos ali, junto conosco, a nossa família, o nosso maior patrimônio. Uma das coisas que a minha esposa sempre reclamou do nosso relacionamento desde o início foi sobre a falta de comunicação. E a comunicação no nosso relacionamento, ela fala de quê? Ela fala da nossa comunhão. As mulheres aqui são comportadas, viu? Então os homens daqui são muito santos, mais do que eu. Que eu não vi nenhuma irmã da glória a Deus aí. Tem irmã que fica assim, esperando que o esposo abra a boca para dizer alguma coisa, né? E a gente está lá caladão. Mas isso não é um bom sinal, não. A gente não pode se conformar com isso. Porque às vezes isso é um sinal de quê? De que está precisando de restauração ali. A comunicação, amados, é um dos pilares de qualquer relacionamento. Há um texto na Bíblia que é uma pergunta, dizendo assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você conhece esse texto? Agora eu pergunto para você: como é que você entra em acordo com alguém sem você conversar, sem você se comunicar com essa pessoa? Me diga aí, dá certo isso? Como é que está a cordinha da comunhão lá? Comunhão do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos filhos, né? Dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, entre os irmãos, no contexto da família, e aqui no contexto, né, da família de Deus, porque todos nós fazemos parte dessa grande família. Não é a pequena família lá do programa da Globo, não, que eles botam lá uma fake news, né? Eles dizem lá que é a grande família, mas lá não tem nada de grande, não. É pequena, grande é aqui, porque essa aqui é a família de Deus. Família de Deus. Mas precisamos restaurar, muitas famílias precisam restaurar a comunicação. Muitas famílias precisam de manutenção na sua comunhão, no relacionamento familiar, conjugal. É preciso restaurar essa corda. Quando ela existe, a vida do casal e da família é fortalecida. E aí momentos simples no nosso relacionamento, eles se tornam momentos especiais. Quem é dos maridos aqui que gosta de convidar as esposas para jantar fora ou para fazer alguma programação fora? Uma viagem, um almoço. Vou comprometer os homens hoje. Sempre chama para sair? Glória a Deus. Isso faz parte da comunhão e dessa manutenção do relacionamento, para não deixar que haja desgaste nesse relacionamento, né? Porque se houver um desgaste lá por conta do uso, vai precisar de restauração. Mas tem uns homens aí que quando pensa em sair, já pensa logo no investimento, né? Tem que ter um dinheirinho, né? Tem uma banda de forró aí que eu não lembro o nome, né? Uma banda de forró aí do mundo, que faz tempo essa música, eu acho que ela foi, né, bem tocada há um tempo aí. E o cantor dizia lá, num trecho da música, que ele descobriu que mulher gosta de carinho. As mulheres que estão aqui concordam com isso? Vocês gostam de carinho? Aí ele cantava dizendo assim: carro, carinho, né? Sapato, carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho.
Era uma dupla. Aí a mulher dizia que descobriu que tem medo de barata. Tem alguma mulher aqui que tem medo de barata? Não? Ah, então não dá para vocês aqui, né? Aí ela ia pro contrário, né? Bolsa, barata, tudo que era barata ela tinha medo, né? Não era o inseto, né? Era dentro dessa proposta do real. Porque às vezes a gente pensa, amados, que para fazermos alguma programação especial, a gente precisa investir muita coisa. E às vezes não temos. Mas quando a comunhão está restaurada, coisas simples que nós fazemos, elas se tornam momentos importantes e significativos. Às vezes aquele sorvete de casquinha lá do shopping. Se eu for ao shopping com a minha esposa, lá tem uma sorveteria lá que o sorvete é muito caro. Mas se eu levá-la para tomar um sorvete de casquinha, ela fica feliz. E eu também. Às vezes é uma programação que não vai custar muito. Hoje a gente está com, né, toda a informação na palma da mão. Eu vou usar como exemplo aqui, mas entenda, eu não estou fazendo propaganda desse restaurante. Mas eu vou usar ele como referência, porque às vezes a gente coloca no topo do caro, né? Quem é que conhece aqui o Coco Bambu? Alguém aqui já foi lá? Já ouviu falar? Eita! Coco Bambu. O irmão que foi lá sabe que é caro, não é, irmão? Eu também já fui lá umas 2 vezes. A maioria das vezes que eu fui foi convidado, alguém pagou a conta, né? Mas é caro. Agora tem pratos lá e tem dias que 2 pessoas comem bem com R$70. R$70. Aí eu pergunto para você, estou falando de comer, não estou falando de beber não, viu? Se você for beber, é mais caro. Aí eu pergunto para você, R$100 é um valor que você podia investir para um dia sair com a sua esposa? Certamente que sim. Então se você pesquisar e ver um dia desse aí, um prato desse que você come com 70, com mais 30 você vai comer, beber e ela vai ficar feliz e você também depois. Que ela vai, né? Né, Zé Luiz? É um investimento. Manutenção no relacionamento. E aí isso vai levando a restaurar coisas que muitas vezes se perderam. O romantismo. Eu sei que tem alguns que às vezes, né, não passaram por isso, né? Mas, amados, todo mundo gosta de ser bem tratado. Gentileza. Sair, né, da rotina. Às vezes, como diz um pastor amigo meu, às vezes a dona está ali, né, de domingo a domingo, cozinhando aquele feijãozão com toucinho dentro. Às vezes suportando a fumaça, porque o gás acabou e ela está na lenha. Mas está lá, né? E aí você pode fazer um investimento para deixar ela o outro mês cozinhando na fumaça, mas cozinhando feliz o mês todinho, lembrando, olha, ele me levou lá naquele lugar, eu fui lá, tomei um sorvete, olha, ele trouxe isso aqui que eu gosto. Isso aí melhora a nossa comunhão e restaura coisas que precisam ser restauradas. A última dobra para a gente encerrar bem rapidinho é a corda da consideração. Consideração. O apóstolo Pedro, amados, ele era casado. E ele fala sobre isso na primeira carta, no capítulo 3, no verso 7 de 1 Pedro.
Ele diz assim: que os maridos devem tratar suas esposas com consideração. O que significa isso? Respeito, com estima, com importância que elas devem ter. Às vezes a gente tem pessoas lá de fora numa alta estima e consideração, né? Consideramos muito alguém e às vezes os de casa nós não temos essa consideração. Às vezes a gente se considera superior ao outro, mas como é que a Bíblia diz que nós devemos nos considerar em relação aos outros? Inferiores. Cada um considere o outro superior a você mesmo. No relacionamento, essa dobra da corda, ela é importante. Consideração, estima, respeito pelo outro. Isso é muito importante, meus amados. É importante que na vida familiar se cultive a consideração. Isso estimula as pessoas quando se aprecia algo na vida dela. E aqui mais uma vez eu tenho que apertar os homens, porque às vezes a esposa se produz e homem é bicho da vista ruim, né? A gente olha, a gente sabe que tem alguma coisa diferente, mas a gente não consegue identificar o que é. Às vezes uma roupa nova que ela botou, às vezes um penteado no cabelo, né? Mandou arrumar. Eu sei que tem alguns homens que às vezes quando a esposa diz que vai no salão, ele já fica aborrecido, né? Porque ele já fica pensando na fatura do cartão. É caro. Mas lembre da música. Mulher gosta de carinho. Às vezes o salão é um salão também que é carinho, né? Mas para quem é que ela se arruma? Não é para você, né? O vestido novo para quem é? É lógico que outras pessoas vão vê-la vestida naquela roupa, mas você é as primícias, não é assim? Consideração. Quem gosta aqui de receber elogios? Tem gente que não tem coragem de dizer que gosta, mas gosta. Quando alguém diz que você está, né? Oh, mas como você é bonito, né? Como você é bonita. Gosta ou não gosta? Gosta. Olha, mas esse penteado ficou muito bem em você, né? Você está mais magro, né? Você está mais... A gentileza é algo tão precioso, amados, que o pai do pastor Costa foi fazer um elogio para a neta, né? Para a filha do Costa, Adriele, e ela era bem franzina, e ela depois que casou, ela pegou o corpo, né? E aí ele chegou para ela, e para não dizer que ela estava gorda, ele olhou e disse: minha filha, mas você está assim tão roliça, rolicinha, né? De uma forma carinhosa, né? Ele não foi dizer que ela estava, né, gorda. Mas o elogio, amados, ele é algo importante. Não aquele elogio, né, que é uma bajulação e que a gente sabe que não é verdade. É lógico que se você disser para a sua esposa que ela é a mulher que você acha mais bonita no mundo, ela vai saber que você está mentindo ou exagerando. Ou não vai? Vai. Se ela disser para você que você é o homem mais bonito do mundo, e aí, você vai acreditar nessa conversa? Não vai, né?
Mas existem outras virtudes. E ela pode dizer que você pode não ser o mais bonito, mas entre todos, quem foi que ela escolheu? Você, não é? A sua esposa pode não ser a mais bonita, mas entre todas, foi ela que você escolheu. Devoção, comunhão e consideração. Anote essas 3 palavras. A manutenção dos nossos relacionamentos e a restauração daquilo que nós reconhecemos que precisa ser restaurado no nosso relacionamento passa por aí. Passa por aí. Se coloque de pé. Quero chamar a irmã Inês aqui para me ajudar. Eu não sei na casa de você, mas lá em casa ela vai vestir uma roupa e ela olha assim, meu bem, essa roupa aqui fica boa para ir para lá. Fica, minha filha. Você está ótima. Acontece isso aí? Não.